Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui trazemos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre a nova direita nos Estados Unidos durante os anos de 1970 e 1980. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos o professor Roberto Mal Neto, da Universidade Federal Fluminense. In Chicago, they found a woman who holds the record. Em Chicago, encontraram uma mulher que detém o recorde. Ela usava 80 nomes, 30 endereços, 15 números de telefone para coletar selos de comida, benefícios de segurança social e benefícios para os seus 4 maridos veteranos inexistentes, assim como outros benefícios sociais conferidos pelo governo. Sua renda total líquida girava em torno de $150 mil por ano. Her tax-free cash income alone has been running $150,000 a year. Nesse discurso proferido em 1976, o político republicano Ronald Reagan apresentava a história de uma mulher que levaria uma vida luxuosa, se aproveitando dos diversos programas sociais implementados pelo governo dos Estados Unidos. Embora, evidentemente, existissem fraudes nos sistemas de assistência social, discursos como o de Reagan ajudaram a consolidar um estereótipo bastante agressivo sobre as pessoas que recorriam à ajuda do governo. Na perspectiva conservadora, a vilã da sociedade norte-americana seria, portanto, uma mulher solteira. Welfare Queen, rainha do bem-estar ou rainha da assistência social, foi como ficou conhecida essa figura propagada entre conservadores. Embora o aspecto racial não estivesse evidente no discurso de Reagan, o público conservador não tinha dificuldade de ler nas entrelinhas e relacionar essa personagem feminina a uma mulher negra. O vínculo entre aspectos morais e econômicos presentes na fala de Reagan foi uma das características marcantes dos discursos neoconservador e neoliberal que ganharam muitos adeptos a partir dos anos 1970. Segundo intelectuais e políticos que difundiam essas ideias, os Estados Unidos enfrentavam naquela época uma profunda crise moral e econômica, ocasionada pelos avanços das causas defendidas pela nova esquerda, como o pacifismo, os direitos civis e sociais e a liberdade sexual. O crescimento no número de divórcios, as mães solteiras e, especialmente, o direito ao aborto garantido pela Suprema Corte em 1973 estariam sangrando os valores tradicionais e produzindo efeitos econômicos nefastos. A esses aspectos se somava a ampliação de direitos sociais e civis levada a cabo pelos programas do Partido Democrata, que visavam acabar com a pobreza no país. A ampliação do papel do Estado na economia e nos cuidados sociais deturpariam o projeto libertário dos pais fundadores, ferindo a capacidade de iniciativa e a liberdade individual dos cidadãos do país. O Estado estaria substituindo os homens como provedores do lar, tornando não apenas os homens supérfluos, como também estimulando a promiscuidade das mulheres. Logo, a crise econômica vivida no país naquele momento teria como causa principal a pauta política dos movimentos de esquerda e as mudanças de costumes do país.
Discursos como o que ouvimos ajudaram a pavimentar o caminho de Reagan para a Casa Branca, onde ele entraria como presidente em 1981. Nas salas da sede de governo dos Estados Unidos, Reagan assinaria diversos instrumentos voltados justamente ao corte de investimento social. No entanto, os gastos não caíram durante seus 8 anos de governo. Ao contrário, os gastos militares e com juros suplantaram os cortes nos programas sociais. Afinal, embora defendessem o enxugamento da máquina pública, muitos neoconservadores e neoliberais insistiam na necessidade de ampliar os gastos militares, a fim de inverter o equilíbrio da Guerra Fria, que nos anos 1970 parecia, na visão de muitos, pender para o lado soviético. A vitória de Reagan e do Partido Republicano havia sido um feito político notável e consolidava o partido como representante dos diversos grupos conservadores do país. Se levarmos em conta que o partido esteve no centro de uma das maiores crises políticas da história americana, o caso Watergate, o feito foi ainda maior. James Madison again at the Constitutional Convention. A president is impeachable if he attempts to subvert the James Madison, Constitution. na Convenção Constitucional, afirmou: um presidente é passível de impeachment se tentar subverter a Constituição. The Constitution charges the A president. Constituição atribui ao presidente a tarefa de zelar para que as leis sejam fielmente executadas. E, no entanto, o presidente aconselhou seus assessores a cometer perjúrio, desrespeitar deliberadamente o sigilo dos procedimentos do grande júri, ocultar entradas clandestinas, tentar comprometer um juiz federal, enquanto exibia publicamente sua cooperação com os processos de justiça criminal. With the processes of criminal justice, a president is impeachable if he attempts to subvert Um the presidente é passível de impeachment se tentar subverter a Constituição. Se a provisão de impeachment na Constituição dos Estados Unidos não atingir os crimes aqui acusados, então talvez aquela Constituição do século XVIII mereça encontrar o triturador de papel do século XX. Then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Esse trecho que ouvimos é de uma mulher negra real, muito diferente do estereótipo propagado pelo discurso de Reagan que escutamos antes. A trajetória de Barbara Jordan exemplifica algumas das transformações vividas pelos Estados Unidos desde os anos 60, que geraram tantas reações. Ela havia sido a primeira mulher negra a ser eleita para o Senado dos Estados Unidos. Nesse discurso, proferido em 1974, Jordan defendia a continuidade do processo de impeachment contra o então presidente Richard Nixon. Nixon estava então em seu segundo mandato presidencial, no que se identificava como um momento de renovação do Partido Republicano. Em seus próprios termos, Nixon era a voz da, abre aspas, maioria silenciosa, fecha aspas. Aqueles que, mesmo não vocalizando publicamente suas opiniões, apoiavam a luta comunista no Vietnã, não eram adeptos do amor livre, do rock psicodélico e da libertação da consciência através do uso de entorpecentes. Apesar de ser apoiado por neoconservadores e neoliberais, Nixon não obteve o mesmo sucesso na implementação de políticas informadas por essas ideologias que seu companheiro de partido, Ronald Reagan, teria na década seguinte. Isso se deveu a 2 fatores principais. Em primeiro lugar, a resistência dos movimentos sociais e sindicatos foi mais efetiva na década de 70 do que seria na década seguinte, pois naquele momento esses grupos ainda não haviam sido atingidos pela desindustrialização e pela forte crise econômica. O outro fator foi o escândalo de Watergate, que obrigou Nixon a se preocupar mais com a sua defesa do que com qualquer reforma econômica.
Durante a campanha presidencial de 1972, quando Nixon buscava a reeleição, o escritório da campanha dos adversários democratas, localizado no edifício Watergate, foi invadido. A princípio, o caso foi tratado como simples roubo, mas investigadores indicaram que os invasores buscavam plantar escutas no escritório dos adversários políticos. O caso não impediu que Nixon se reelegesse por ampla margem, mas em seguida o Senado iniciou uma investigação que terminou por revelar intrincadas tramas políticas de espionagem temperada com elementos típicos da Guerra Fria. Os invasores eram exilados cubanos treinados pela CIA e ligados diretamente ao presidente da República. Nixon sofreu um processo de impeachment e renunciou em 1974. How long, America, before the consequences of keeping the school system segregated, allowing the press to be intimidated, watching the price of everything soar, and hearing complaints because the rich want more? It seems that Macbeth and not his lady went mad. We've let him eliminate the whole middle class. The dollar's the only thing we can't inflate, while the poor go on without a new minimum wage. But what really happened to J. Edgar Hoover? The king is proud of Patrick Gray, and there are those who say America's faith is drowning beneath that cesspool, Watergate. O Watergate teve um resultado, no mínimo, ambíguo. Por um lado, enfraqueceu momentaneamente os republicanos e conservadores, que perderam as eleições presidenciais seguintes em 1976. Por outro lado, especialistas tendem a concordar que o escândalo atingiu em cheio a confiança do público norte-americano nas instituições políticas do país, que já vinha cambaleando por conta do envolvimento do país no Vietnã. Watergate teria ajudado a enterrar a crença, antes generalizada, de que o governo e a presidência agiam de boa fé e estavam voltados para a solução de problemas públicos e promoção da liberdade. Assim, a ideia de um governo superpoderoso, corrupto, sem controle e capaz de ferir direitos individuais jogava água no moinho neoconservador que defendia justamente limites à atuação do Estado. Que elementos nos ajudam a entender a ascensão das direitas e do discurso neoconservador nos anos 1970? Como se deu a reação conservadora aos direitos civis e sociais alcançados nos anos 60? Como o discurso moral e econômico se entrelaçaram nesse momento? O que defendiam neoliberais para o futuro dos Estados Unidos? Que relações a atual direita estadunidense guarda com a direita daquela época? Para respondermos a essas e outras questões, temos prazer em receber como entrevistado de hoje o professor Roberto Moll Neto, da Universidade Federal Fluminense. Antes da entrevista, porém, vamos com o Caio, que traz a dica da hora desta semana. And now it's winter in America. Para quem quer aprofundar seu conhecimento sobre os dilemas políticos, sociais e culturais dos Estados Unidos nos anos 70, não há nada melhor e mais divertido do que mergulhar no cinema da época. A dica do Hora Americana de hoje, então, é o cinema da Nova Hollywood, essa onda cinematográfica que marcou as produções do final dos anos 60 e ao longo da década de 1970. A Nova Hollywood significou uma grande renovação do cinema produzido nos Estados Unidos, tanto em termos técnicos como temáticos e comerciais. O cinema se tornou muito mais cru nesse período, retratando de maneira aberta temas que afligiam a sociedade estadunidense da época, como o uso de drogas, a violência e a revolução sexual. Não deixa de chamar a atenção que, em um período de ascensão do conservadorismo, o cinema de Hollywood viveu uma de suas épocas de maior ousadia. Todo mundo conhece alguns nomes dessa cena, como Francis Ford Coppola, o Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese. Mas para além desses nomes e de seus poderosos chefões, foram lançados centenas de filmes significativos que lidaram com o mal-estar da época. Para fazer um mergulho mais profundo na Nova Hollywood, eu recomendo as caixas da coleção O Cinema da Nova Hollywood, lançadas pela Versátil Home Video. Essas caixas trazem um apanhado da diversa produção cinematográfica da época. Eu vou comentar rapidamente 2 filmes dessa coleção. O primeiro é Vivendo na Corda Bamba, filme de 1978, dirigido por Paul Schrader, o roteirista de Taxi Driver. Esse filme retrata um assalto a um sindicato de uma fábrica de automóveis, realizado pelos próprios operários.
O tema do filme parece ser a perda de um senso de comunidade entre os operários, e a perda também de representatividade dos sindicatos, que eram um dos pilares sociais e políticos do país desde os anos 30. Vivendo na corda bamba parece indicar também que a crise moral do país de Watergate era mais profunda do que se imaginava. Outra indicação presente na coleção da Versátil é o filme de 1970, Joe das Drogas à Morte, dirigido por John Avildsen, que mais tarde alcançaria muito sucesso com Rocky. Joe conta a história de uma inusitada amizade entre um operário reacionário e um empresário bem-sucedido. Os dois vão embarcar numa viagem ao submundo da contracultura nos Estados Unidos. Esse encontro entre a elite econômica e o trabalhador comum reacionário replicava a aliança política que estava ocorrendo no âmbito político nacional durante o governo Nixon. Ao mesmo tempo, o clima de caçada aos hippies presente nesse filme é outro tema frequente no cinema da época. Então é isso. A dica da hora de hoje é um mergulho no cinema da nova Hollywood, muito bem representado por essas caixas de DVD da Versátil Home Video. Você está ouvindo Hora Americana. Bom, olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos iniciar mais uma entrevista aqui do nosso programa. Hoje estamos recebendo aqui o professor da Universidade Federal Fluminense, Roberto Mol Neto, que vai conversar com a gente sobre as direitas norte-americanas a partir aí do final dos anos 60, dos anos 70 e também nos anos 80. Então seja muito bem-vindo, Roberto, ao nosso programa. Obrigado, eu agradeço o convite, Caio, Luiz, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês, um podcast que eu gosto bastante, né, que eu escuto com alguma frequência. Então eu vou começar aqui com a primeira questão. A gente no último episódio, a gente está fazendo aí uma dobradinha sobre os Estados Unidos, um episódio mais focando nas esquerdas e esse que vai focar mais nas direitas norte-americanas. E no último episódio a gente pediu para o professor, o Rodrigo Souza, contextualizar para a gente o período do pós-guerra nos Estados Unidos, que é um período tão marcante, tão importante. E ele comentou, a gente conseguiu perceber que essas décadas de 40, 50 e 60, são um período de um auge econômico dentro dos Estados Unidos. E aí, já a partir dos anos 70 e mesmo na final dos anos 60, a economia norte-americana ela começa a dar sinais de uma piora. O avanço da inflação, a gente tem o início de um processo ali de desindustrialização nos Estados Unidos, e mesmo o surgimento, a ascensão de competidores externos, especialmente naquele contexto, a Alemanha e o Japão, que estavam se recuperando economicamente, dentro do mundo capitalista, era uma novidade esses competidores. Então, queria que você explicasse para a gente, que você indicasse o que tinha mudado nesse cenário dos Estados Unidos aí a partir dos anos 70, desse ponto de vista social e econômico, e como que essa década, esse período, destoa do período anterior. Eu penso que a década de 70, assim, ela destoa das 3 décadas anteriores, essas décadas que a gente pode chamar de 3 décadas douradas do capitalismo global, do capitalismo estadunidense, década de 40, 50, 60. Mas a década de 70 ela destoa das anteriores porque ela vai assistir justamente o desmoronamento dessas 3 décadas douradas. Assim. Mais do que isso, eu acho que essa década ela assiste ao fim daquilo que ficou conhecido como o sonho americano. É o fim do sonho americano não só dentro dos Estados Unidos, mas no mundo todo. Para ser mais preciso, o começo do fim do sonho americano. A segunda metade da década de 60, dão aí os primeiros sinais da crise. E essa crise ela tem características sui generis, uma crise de estagflação, porque é uma crise de estagnação econômica, de inflação também. E como você já mencionou, essa crise, em parte, ela responde à recuperação da Alemanha e do Japão, um dos elementos dessa crise, depois tem outros que eu vou mencionar aqui, ela responde a uma recuperação da Alemanha e do Japão, que leva, a recuperação da Alemanha e do Japão aumenta a concorrência no sistema internacional, no capitalismo internacional. E aí há a necessidade de realizar ajustes da produção, e esses ajustes da produção vão acabar levando a uma estagnação econômica. Quer dizer, vai haver menos espaço, já que há uma concorrência, uma grande quantidade de oferta, então há menos espaço para essa oferta, portanto a produção se adapta a essa oferta, levando à estagnação. Mas há outros elementos também, um aumento de gastos crescentes, gastos que têm origem
principalmente nos Estados Unidos, mas são gastos globais. Desde a Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos realizam gastos frequentes para recuperar justamente a Alemanha, a Europa, né, no caso, e o Japão, né, aquilo que ficou conhecido como o Plano Marshall e o Plano Colombo. É muito curioso, porque é uma faca de dois gumes, justamente, em parte, né, porque os Estados Unidos investiram na recuperação da Europa e do Japão, que vai levar ao aumento dessa concorrência quando a Alemanha e Japão, a Europa e o Japão se recuperam. Mas também o aumento de gastos com a Guerra do Vietnã tem um significado do ponto de vista da economia, né, de estabelecer gastos enormes dos Estados Unidos. A própria Guerra Fria como um todo, né, vai fazer com que hajam gastos enormes estadunidenses. E também gastos, que eu não diria que são gastos, né, mas a ampliação dos investimentos nos Estados Unidos, sobretudo com programas sociais de combate à pobreza. E isso já responde um pouco ao início dessa crise em meados dos anos 60. Né? Então vai haver um aumento de gastos com esses investimentos, um aumento dos custos desses investimentos, em programas como a Grande Sociedade, que são programas de combate à pobreza, né, a guerra contra a pobreza nos Estados Unidos e ampliação dos direitos civis. Né? Então, isso também vão significar gastos internos. E aí, né, esses gastos eles levam uma espiral, principalmente os gastos com investimentos e custos dos programas sociais, tem uma espiral quando a crise dá os seus primeiros indícios. Né? Porque mais trabalhadores, por exemplo, vão precisar recorrer ao sistema de seguridade social. Enfim, outros grupos vão precisar recorrer aos programas de ajuda econômica, etc. Então, acaba havendo uma espiral de gastos maior também nesse sentido. O resultado disso, né, é uma massa de dólares circulando, principalmente em bancos europeus e em bancos do Oriente Médio, né, chamados eurodólares e petrodólares. E esses dólares circulando, eles não encontram muito espaço no setor produtivo que está estagnado. A própria crise do petróleo ela tem um pouco a ver com isso. A crise do petróleo tem lá suas raízes nas questões políticas do Oriente Médio, etc. Mas também tem um sentido de que uma pressão, né, dos países produtores de petróleo que vão acabar levantando o valor dos preços dos barris de petróleo em função do dólar estar perdendo valor. Né? Então, a própria crise do petróleo tem um pouco uma relação com isso. Mas, para além dessa questão desses fatores econômicos, um outro fator político importante, eu diria que são dois fatores que a gente pode aglutinar em um aí, que é a descolonização dos países da África e da Ásia, né, e o adensamento dos movimentos sociais nos Estados Unidos e na Europa. Muitos países da África e da Ásia, eles vão buscar modelos autonomistas, inclusive na América Latina também, nesse momento, né? São países que vão buscar modelos que eu estou chamando aqui, em grande medida, de autonomistas, ou seja, modelo socialista, desenvolvimentista ou keynesiano. E esses modelos eles têm uma tendência a diminuir as portas para a produção, para absorver essa produção global que já é excessiva. Né? Então, isso é um dos problemas. Esses países que estão surgindo pós-descolonização, eles vão, de certa maneira, fechar um pouco as portas à produção global e também ao capital global. Né? E os movimentos sociais nos países centrais vão buscar ampliação de direitos civis, programas de segurança econômica e bem-estar social, vão estar articulados com a ideia de contracultura, uma contracultura global, que também vai atacar o consumismo, né, nesses países centrais. E isso vai se agravar, esses movimentos sociais eles também vão se adensar ainda mais com os primeiros sinais de crise, né, porque eles eles estão trazendo demandas sociais, demandas de direitos civis, enfim. Então, tanto os novos modelos mais autonomistas de acumulação, quanto, né, os movimentos sociais vão impor limites à acumulação primitiva do capital e vão, de certa maneira, agravar ainda mais essa crise. Quais são as medidas do capitalismo para tentar superar isso? A gente pode resumir as medidas do capitalismo dentro e fora dos Estados Unidos, mas com origem nos Estados Unidos, inclusive, né, que são medidas para tentar liberalizar a economia e exercer a violência para manter essas portas de consumo abertas, seja dentro ou fora dos Estados Unidos. Né? Isso significa, primeiro, desfazer os modelos autonomistas e combater a ampliação de direitos civis e sociais. Então, a gente vai ver, por exemplo, que os Estados Unidos vão, na América Latina, combater qualquer tipo de modelo autonomista. E vão combater isso
incentivando ou articulando os golpes, né, na América Latina, ou articulando contra-revoluções, como no caso da América Central. Na década de 70, então, em relação com essa crise econômica, a gente observa uma militarização muito grande, não só da economia, mas do globo, da política, etc. As doutrinas de segurança nacional na América Latina, por exemplo, a construção do fantasma comunista para qualquer grupo que tenha uma ideologia mais autonomista. A ideia de comunismo, inclusive, vai se generalizar nesse momento para outras perspectivas. E acompanhado a isso, o reforço de uma cultura misógina, que é uma cultura militarista, classista, também o reforço de uma cultura racista, porque há necessidade de construir esses inimigos, e essa construção desses inimigos externos, né, elas mobilizam, por exemplo, questões raciais, questões de minoria dentro e fora dos Estados Unidos. Então há uma espécie aí de alguns intelectuais da antropologia chamam de contínuo de violência. A gente perde a dimensão, e aqui eu estou falando de duas coisas que a gente precisa, talvez, rever numa perspectiva da historiografia mais tradicional. O combate que os Estados Unidos vão promover na América Central, na África e na Ásia para conter o comunismo, não é só para conter o comunismo, é para conter programas autonomistas. E isso não tem a ver simplesmente com a Guerra Fria, mas tem a ver com uma tentativa de recuperar os processos de acumulação. Mas mais do que isso, né, há uma conexão simbiótica, né, da guerra nesses lugares, na África, na Ásia, na América Latina, com a violência dentro dos Estados Unidos sobre os movimentos sociais. Né? E é isso que eu estou chamando desse contínuo de violência. As estratégias utilizadas, o reforço, por exemplo, dessa cultura militarista, que também vai se reverberar dentro dos Estados Unidos, e assim por diante. Mas as tecnologias também vão ser aplicadas ao desenvolvimento técnico de logística e da produção, é claro. Né? E é essa tecnologia que vai permitir que plantas industriais sejam levadas para zonas periféricas. Né? Claro, zonas periféricas já estão seguras para a acumulação de capital dos Estados Unidos. E levar a possibilidade que a tecnologia dá de que as empresas levem as suas plantas industriais para outros países, onde a mão de obra é muito mais barata, como o México, Sudeste Asiático, etc., vai atingir de morte o emprego e a sindicalização nos Estados Unidos. Né? E é justamente esse emprego e a sindicalização nos Estados Unidos, construídos lá no New Deal, que eram um sustentáculo do sonho americano, né? Que possibilitavam que essa classe média estadunidense vivesse uma vida confortável. Né? Era a generalização do emprego, o pleno emprego e a sindicalização. Então, só para concluir, a década de 70, ela vai, diferente das 3 décadas anteriores, ela vai assistir aí uma grande crise econômica, a uma tensão social, ao aumento da violência, mas ela também vai conformar aí o surgimento de um capitalismo global, que é caracterizado justamente por essa liberalização econômica global e pela violência. Roberto, muito legal essa pergunta inicial, que dá para a gente estabelecer bastante uma ponte com o episódio anterior. E a gente percebe que existe nesse período, das décadas de 60, 70, 80, um fortalecimento de posições muito antagônicas sobre os caminhos da sociedade norte-americana. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente pensar esse período como sendo dividido, né, entre uma década de 60 mais progressista e as décadas de 70 e 80 como sendo mais conservadoras. O que a gente percebe é esse aumento de polarização na sociedade dos Estados Unidos. E esse processo, né, ele tem muitas relações, é muito atual, é muito visível como tem um diálogo com os problemas, os dilemas da atual sociedade norte-americana. E também com outros países, inclusive, de certa maneira, o próprio Brasil. Para a gente tentar organizar um pouco essas transformações, esse antagonismo, essa polarização crescente, acho que a gente podia pensar em 3 aspectos que acabaram gerando um enfrentamento muito forte naquela época, né? Isso é basicamente a questão dos direitos civis, a questão moral e o problema econômico. E é óbvio que elas se relacionam, se misturam o tempo inteiro. Pensando especificamente nas questões econômicas, você já até comentou, né, e a gente tem um episódio falando sobre o New Deal, que desde a década de 30 nos Estados Unidos existe um certo consenso em torno da função social do Estado, parte do princípio de que o Estado tinha a obrigação de mitigar as distorções geradas pelo capitalismo, os problemas econômicos, né? Com o intuito de acabar preservando esse sistema diante de ameaças como, por exemplo, o comunismo, revoluções socialistas, enfim. Só que esse consenso ele vai
depois do pós-guerra e principalmente nas décadas de 60, 70, vai sofrendo alguns ataques e começam a surgir o que alguns autores vão chamar de discursos neoliberais. Eu nem sei o que você acha sobre esse conceito, né? Mas, enfim, discursos que vão defender cortes de gastos públicos, por exemplo, em áreas sociais, maior investimento em áreas militares. Você poderia comentar um pouco como que foi esse processo em torno do debate a respeito do papel do Estado na economia e na sociedade dos Estados Unidos? Diante dessa crise que eu acabei de mencionar, né, grupos da sociedade civil nos Estados Unidos, sobretudo ligados ao empresariado, vão trazer à tona essa ideologia que é o neoliberalismo. Muita gente considera o neoliberalismo simplesmente uma ideia econômica. Eu prefiro considerar o neoliberalismo uma ideologia no sentido de que apresenta uma visão do que o mundo é e do que esse mundo deve ser, né? Um conjunto de ideias que são muito mais do que ideias econômicas. Respondendo a você, né, eu acho que o neoliberalismo é um conceito. O problema é quando ele é generalizado para tudo, e quando é generalizado para tudo, ele não serve para nada, né? Mas ele serve para caracterizar, sim, essa ideologia, né? É uma ideologia que surge aí nas décadas de 30 e 40 como alternativa e depois como combate ao próprio New Deal. É uma ideologia que vai emergir com força na década de 70. Na década de 30 e 40 ela não tinha força porque o New Deal, como deu resposta à crise de 1929, o New Deal acabou se configurando muito forte e o neoliberalismo não teve muito espaço para crescer. Mas na década de 70 ele vai reemergir aí como uma força, né, justamente para legitimar o processo de conformação desse capitalismo global que eu havia mencionado anteriormente. E vai legitimar esse processo de conformação do capitalismo global com um verniz de ciência econômica, né, com um verniz tecnocrático e supostamente neutro. Mas o neoliberalismo não tem nada de neutro. Mas é curioso porque a gente fala muito em escola de Chicago, por exemplo. Mas quando a gente fala nesse neoliberalismo que é reformulado aí na escola de Chicago nos anos 60 e 70, né, o fato de a gente falar em escola de Chicago, ser reformulado numa universidade, etc., vai reforçar esse verniz de ciência econômica, tecnocrático, né, e supostamente neutro. Mas não é nada neutro. Uma outra confusão que se faz em relação à ideia de neoliberalismo é a ideia de Estado mínimo, né? E o neoliberalismo também não é Estado mínimo, né? Não é exatamente Estado mínimo. É um Estado que é organizado para liberalizar a economia. Liberalizar a economia significa, de certa forma, né, permitir fluxos de produção, finanças e consumo. E quem constrói esse arcabouço legal que vai abrir as economias, flexibilizar essas economias, liberalizar essas economias, é o próprio Estado, né? É a ação do Estado que faz isso, né? E o Estado neoliberal ele também é inexoravelmente violento. Como eu falava anteriormente, liberalizar essa economia significa a necessidade de manter as portas para os fluxos de capitais, para os fluxos de mercadoria abertos. Isso se faz com violência, né, com uma violência que é uma violência global, no qual os Estados Unidos têm um papel protagonista no exercício dessa violência, mas também uma violência interna, né, uma violência que vai se mover contra qualquer contestação a essa liberalização da economia e as medidas de liberalização dessa economia. O neoliberalismo, portanto, né, ele é um projeto político-econômico que vai articular a política, a economia e a violência. E o neoliberalismo está aí assentado três bases, né? Basicamente, a desregulamentação da economia, né, que é a construção de um arcabouço legal que garante a superexploração dos trabalhadores e do meio ambiente. Também é um arcabouço legal que garante os fluxos econômicos, os fluxos de capitais, os fluxos de produção, os fluxos de mercadoria global, né? Está assentado nesse primeiro aspecto, né, na desregulamentação econômica. O segundo aspecto são os cortes nos investimentos sociais, para sugar essa liquidez, quer dizer, para sugar a quantidade de dólares que está circulando, e também para liberar áreas da economia para investimento e acumulação de capital. Isso se faz com privatização. Então, se fazem cortes sociais, por exemplo, corte em educação. Na medida em que se estabelecem cortes nos investimentos em educação, se abrem espaços para investimento em educação. Estou dando só um exemplo, né, de educação que serve para os Estados Unidos, para o Brasil, enfim, para o globo de forma geral. E também a adoção de uma estrutura tributária regressiva, né, para diminuir os custos do setor produtivo e, supostamente, né, ampliar a capacidade desse setor produtivo em realizar investimentos privados.
Então, na medida em que os cortes dos investimentos sociais abrem ou liberalizam áreas de economia, a estrutura tributária regressiva supostamente canalizaria esses investimentos para essas áreas que agora estão abertas nas economias, né? Canalizaria a capacidade de investimento para áreas abertas na economia. Essa estrutura tributária regressiva, né, é uma inversão da pirâmide, quer dizer, aqueles que são mais ricos pagam menos impostos e, pagando menos impostos, supostamente teriam mais capacidade de mover recursos para a economia, né? E os mais pobres acabam pagando mais impostos. Nos Estados Unidos, né, o neoliberalismo ele vai ter um sucesso limitado inicialmente. A primeira tentativa de estabelecer um programa neoliberal nos Estados Unidos vai vir no governo Nixon, com a ajuda do Milton Friedman, que era um dos grandes intelectuais neoliberais nesse momento. E, de fato, o governo Nixon vai estabelecer aí um grande arcabouço legal para facilitar fluxos internacionais de capital, etc. Quer dizer, vai reformar todo um sistema financeiro internacional, vai desvincular, né, a paridade dólar-ouro, o que facilita o fluxo de dólares, investimentos de dólares globais, e promover uma desregulamentação financeira. Entretanto, né, o governo Nixon vai estar limitado justamente pelos movimentos sociais que estão muito mobilizados nesse momento, né, e que trazem uma outra perspectiva sobre o papel do Estado, né, uma perspectiva de que o Estado tem que continuar com o processo de ampliação dos direitos civis e sociais, uma perspectiva de que o Estado estadunidense não tem que se meter em guerras do outro lado do planeta, como a guerra do Vietnã, e inclusive vão trazer uma outra concepção de país, né, uma concepção dos Estados Unidos muito pautada no nacionalismo cívico, né, portanto na ampliação de direitos civis, direitos sociais, etc., numa ampliação das igualdades e das liberdades. Além disso, nesse momento, né, o governo Nixon também vai ser limitado pela força dos sindicatos, que ainda no começo da década de 70 tem alguma força aí que é uma herança do New Deal, né? Mas os sindicatos vão perdendo essa força ao longo da década. E, por fim, o próprio escândalo de Watergate, né? Esse escândalo vai impor limites aí significativos ao governo Nixon e, portanto, ao estabelecimento desse projeto neoliberal. Oi, eu sou a Maria Clara. Oi, eu sou o Paulo. E nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá. Bom, Roberto, para além de todas essas questões mais econômicas, mais gerais, né, daquele contexto dos anos 70, existe também no plano moral, né, uma forte reação de vários setores da sociedade norte-americana contra o que vinha acontecendo desde os anos 60, né, especialmente a contracultura, a revolução sexual, que já incluía aí os movimentos feministas, né, o movimento que hoje a gente chama de LGBT, na época movimento gay, e de mudanças que eram muito concretas, como, por exemplo, a decisão da Suprema Corte, aí já em 73, né, que permitiu o aborto, por exemplo. E a gente tem um episódio, né, da nossa última temporada aí sobre as direitas religiosas dessa época, e elas possuem raízes muito profundas, né, que vão além aí desse período, mas elas cresceram, se desenvolveram muito nessa época, bebendo muito desse pânico moral que existia entre setores aí da sociedade norte-americana. E além de tudo isso, ainda tem um outro aspecto que é muito importante, que é o certo pânico também que gerado aí na população branca por conta dos avanços da pauta racial, né, especialmente da Lei dos Direitos Civis de 64. Então eu queria que você comentasse um pouco a respeito da importância dessas questões morais para o fortalecimento de uma nova direita nos Estados Unidos e, além disso, como que se deu essa reação à pauta de igualdade racial, né, e até que ponto o ressentimento dessas parcelas da população branca com os avanços da luta antirracista, eles explicam o neoconservadorismo nos Estados Unidos. Eu diria que explicam parcialmente. O neoconservadorismo, ele é um irmão mais novo do neoliberalismo, né? Ou um filhote do neoliberalismo, se a gente quiser. Como eu disse antes, o neoliberalismo surge lá na década de 30 e 40 e vai reemergir nos anos 70,
Mas o neoconservadorismo é também uma ideologia, assim como o neoliberalismo, mas que vai surgir nos anos 70. Mas é uma reação a essas novas esquerdas articulada a pressupostos econômicos do neoliberalismo. Curiosamente, na minha perspectiva, o neoconservadorismo ele acaba destravando o neoliberalismo justamente porque ele vai atacar esses movimentos sociais da nova esquerda. Se eu falei anteriormente que o neoliberalismo foi limitado por essas novas esquerdas, é justamente o neoconservadorismo que vai atacar essas novas esquerdas e abrir caminho para a articulação de um projeto econômico neoliberal e neoconservador. Inicialmente, o neoconservadorismo vai surgir como uma reação de intelectuais brancos contra essa nova esquerda, quer dizer, e esses intelectuais brancos, muitos deles eram judeus não praticantes. Eu estou falando isso justamente para a gente não confundir o fundamentalismo religioso que surge também aí nos anos 70 e nos anos 80 com o neoconservadorismo. Eles vão ser muito mais aliados do que exatamente a mesma coisa. Então, muitos desses intelectuais sequer eram cristãos fundamentalistas. A maior parte deles eram judeus não praticantes e a religião para eles não tinha tanta importância assim. Vou citar dois desses caras, o Irving Kristol e o Norman Podhoretz. São dois intelectuais que eram judeus, mas nesse momento eles não eram praticantes. Depois um deles vai até recuperar, o Norman Podhoretz vai até recuperar aí essa coisa religiosa dele, etc. E além disso, muitos desses intelectuais que vão conformar o neoconservadorismo eram ex-socialistas, mais especificamente ex-trotskistas na juventude. Isso é muito curioso. Eles passam de anti-stalinistas, como trotskistas que são, para liberais anti-stalinistas e depois para anti-estatistas. Isso é muito curioso. A maior parte deles faz esse trajetório de ser anti-trotskista, depois anti-estatista, na verdade. Inicialmente, esses neoconservadores, esse grupo de intelectuais, que é um grupo muito situado em Nova York, inclusive, esse grupo de intelectuais brancos, eles defendiam a tese de que a nova esquerda havia fracionado os Estados Unidos e deturpado o verdadeiro sentido de ser estadunidense. Ou seja, essas identidades que esses grupos da nova esquerda vão trazer à tona, na verdade estariam fragmentando os Estados Unidos e o sentido de ser estadunidense. Especialmente a ampliação dos direitos civis e sociais para minorias, por exemplo. Especialmente a absorção de culturas periféricas e também o fato desses grupos se colocarem sempre contra a atuação enérgica, militar dos Estados Unidos mundo afora. Os neoconservadores começam defendendo a tese de que a nova esquerda enfraquece os Estados Unidos do ponto de vista da união nacional e enfraquece os Estados Unidos no combate ao comunismo global. Portanto, essas novas esquerdas seriam uma espécie de cavalo de Troia que enfraqueceria os Estados Unidos e abriria o caminho para uma vitória comunista. Isso começa a ser gestado ali no final dos anos 60, na segunda metade dos 60. E no início dos anos 70, esses intelectuais proto-neoconservadores, que depois serão chamados de neoconservadores, eles vão absorver o neoliberalismo, conformando aí sim o que a gente chama de neoconservadorismo. Então o neoconservadorismo é uma simbiose entre essa reação às novas esquerdas e a adoção do modelo neoliberal. Mas é uma simbiose, não é uma aliança entre dois grupos. Vai conformar uma nova visão de mundo, na verdade, o que é muito diferente de uma aliança. E qual é, a lógica desses caras? De que os agentes da nova esquerda, que eles vão chamar de nova classe, por exemplo, teriam saído das universidades, estariam se entranhando no Estado para dar sentido à sua própria existência. E se entranhando no Estado, estariam criando programas sociais a partir de problemas que não existem. E tudo isso para essa nova classe se perpetuar no poder. Na perspectiva neoconservadora, a ampliação das políticas sociais e civis específicas para minorias, materializadas ali no governo Johnson, nos programas da grande sociedade de combate à pobreza, seria um grande problema. Ampliavam o tamanho do Estado. Ao ampliar o tamanho do Estado, incentivariam o parasitismo entre os indivíduos. Esse parasitismo sobre os indivíduos minaria a livre concorrência, minaria o sentido de comunidade estadunidense, minaria o sentido de família,
né, porque esse parasitismo minaria o sentido de família, né, especialmente em relação à questão das mulheres, por exemplo. Né, porque na medida em que as mulheres poderiam recorrer ao Estado para ter segurança, elas não precisavam mais permanecer na estrutura familiar. E para os neoconservadores, isso levaria, consequentemente, à devassidão, por exemplo. Né? Sobretudo a devassidão das mulheres. Poderiam ter vários parceiros. E era isso que explicava o fato das mulheres terem filhos com vários homens diferentes. Né? Então, portanto, a própria ampliação do Estado, a ampliação da rede de segurança do Estado, supostamente também minava a família. Né? Tornava os homens afeminados, porque os homens não precisavam mais ser chefes de família. Afinal de contas, a rede de segurança do Estado garantiria a sua sobrevivência da família. E, sobretudo, né, minaria a disposição para o trabalho. Se a gente puder resumir, nessa perspectiva neoconservadora, essa ampliação dos programas, das políticas sociais e dos programas civis, teria diminuído a motivação para o trabalho, porque a maioria dos indivíduos estava interessada somente em garantir a sua própria sobrevivência e apenas uma minoria teria ambição natural para melhorar de vida. Consequentemente, esses programas sociais gerariam dependência e patologias sociais e espirituais. O fim da família, a devassidão, a preguiça, mas também tem um sentido econômico. Que sentido econômico é esse? Esses programas sociais, ao criar uma grande rede de segurança e incentivar o parasitismo e a indolência, também acabavam atingindo a produtividade estadunidense. E, portanto, aquela crise que a gente estava explicando no sentido econômico, para os neoconservadores era, na verdade, uma crise que tinha uma raiz moral. Né? Seria justamente a ampliação desse Estado, a ampliação desses programas sociais, que teriam feito com que os trabalhadores ficassem menos produtivos e, consequentemente, levado à estagnação econômica. Na perspectiva neoconservadora, essa era uma crise moral com consequências econômicas e sociais. A pobreza, inclusive a pobreza dos negros, seria culpa dos próprios pobres, que eram preguiçosos, e também dos intelectuais da nova esquerda que manipulavam e guiavam esses pobres, oferecendo programas sociais a partir do Estado. Nessa perspectiva neoconservadora, a pobreza era majoritariamente negra, porque os programas de ampliação de direitos civis e os programas sociais estavam desproporcionalmente enraizados nas comunidades negras. Então, os neoconservadores acabam construindo uma perspectiva, inclusive racista, mediada por um arcabouço econômico. Né? Isso é muito curioso, por uma crítica econômica. E, consequentemente, tudo isso era uma ameaça aos Estados Unidos diante dos avanços da União Soviética. Por um lado, o estatismo descambaria para a burocratização e estabelecimento de um comunismo interno, liderado por essa nova classe, dessa nova esquerda que está no Estado. Ou, na melhor das hipóteses, os neoconservadores, o estatismo e o pacifismo enfraqueceriam os Estados Unidos no combate à União Soviética e os Estados Unidos seriam finlandizados. O que isso significa? Os Estados Unidos seriam uma espécie de ilha capitalista num mundo comunista. Qual que era a solução para essa crise que é moral para os neoconservadores? Era adotar o receituário neoliberal para combater o estatismo. Isso resolveria grande parte dos problemas, mas não todos. Era necessário também construir leis para recuperar os valores fundamentais dos Estados Unidos, que eles vão descrever como valores da civilização ocidental. Portanto, leis que se contraporiam aí a direitos civis, a direitos sociais, etc. Seria, portanto, necessário combater a nova esquerda e o comunismo. Mas, diferente de muitos neoliberais, os neoconservadores vão insistir na necessidade de manter grandes gastos militares, justamente por causa da necessidade de combater esse comunismo e combater a nova esquerda dentro dos Estados Unidos. Logo, o neoconservadorismo ele tem um papel importante do ponto de vista das direitas nos Estados Unidos nesse momento, porque ele dá um sentido moral e de sobrevivência à liberalização econômica e à violência neoliberal. É claro que tudo isso que eu falei vai atrair movimentos religiosos fundamentalistas que também cresciam nesse momento paralelamente. Tem toda uma literatura, né, que mostra, né, o crescimento desses fundamentalismos religiosos em momentos de crise, etc. Na verdade, assim, o neoconservadorismo acaba dando aos movimentos religiosos fundamentalistas uma capacidade de rearticular a teologia com a economia, inclusive.
E aí sim, esse fundamentalismo religioso vai se aliar aos neoconservadores. E nesse sentido será uma aliança, né? Uma aliança que é política e que vai só se concretizar definitivamente nos anos 80, nos anos Reagan. Para concluir assim, o que é o surgimento do neoconservadorismo e o que é esse neoconservadorismo nesse momento, eu vou recorrer ao próprio Irving Kristol, né? O Irving Kristol, num dos artigos dele, ele cita 4 elementos do que é ser um neoconservador ou do que é um neoconservador. Então ele vai dizer: o neoconservador acredita no poder do mercado para responder de forma eficiente à realidade econômica, salvaguardando o máximo de liberdade individual. O neoconservador prega a preservação e o respeito às instituições tradicionais da civilização ocidental. O neoconservador reafirma a ideia tradicional de igualdade, mas como uma igualdade apenas perante a lei. E o neoconservador acredita na ação energética dos Estados Unidos para sobreviver num mundo hostil da nova esquerda e do comunismo. Roberto, muito interessante a sua explanação sobre como essas questões econômicas e políticas, né, elas se imbricavam, né, e conformavam as guerras culturais da época. Mas agora eu queria fazer uma questão voltando mais para as questões políticas, né? Tirando o governo do Jimmy Carter, né, que governou entre 77 e 1981, os republicanos eles dominaram a presidência estadunidense até a década de 1990. E nesse período, a gente tem 2 figuras de destaque. A primeira é do Richard Nixon, né, que governou entre 1969 e 1974, e a segunda é do Ronald Reagan, né? A eleição do Nixon em 68, inclusive, ela marca um revés, né, um golpe para esse domínio democrata na política norte-americana. Então, pensando em primeiro lugar na presidência do Nixon, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a trajetória desse político, né, como ele até a chegada dele à Casa Branca, e até que ponto o governo dele, né, do Nixon, pode ser descrito, pode ser considerado um governo neoconservador. Obrigada, Roberto. Olha, o Nixon se tornou uma figura, né, muito emblemática na política estadunidense dentro do Partido Republicano, eu diria até de uma forma muito rápida, né? O Nixon ele foi representante do estado da Califórnia no Congresso entre 1946 e 1950, depois ele foi senador entre 50 e 1953, e nesses anos ele ficou conhecido por uma postura anticomunista e por ser um membro proeminente do Comitê de Atividades Anti-Americanas. E logo ele vai ser alçado a candidato a vice-presidente na chapa do Dwight Eisenhower, que vence a eleição em 53. Então o Nixon vai se tornar vice-presidente do Eisenhower. Uma das promessas do Nixon e do Eisenhower, inclusive, era de acabar com a guerra da Coreia. Mas acabar com a guerra da Coreia como? Vencendo a guerra da Coreia, é claro. Em 1960, o Nixon vai tentar concorrer à eleição presidencial, né? Ele era o vice-presidente, vem tentando, naquele momento, em 60, se tornar presidente, mas ele perde a eleição para o Kennedy. Depois, em 62, ele vai tentar ser governador da Califórnia e vai perder a eleição para o Pat Brown, né? E aí ele meio que diz que vai abandonar a carreira política e tal, mas retoma em 1968, já aí na esteira da crise que aparecia no horizonte, na ineficiência do Partido Democrata de dar resposta a essa crise, ele vai vencer essa eleição em 1968 e assume a partir do ano seguinte, né? O Nixon ele não era exatamente um neoconservador e nem governou como um neoconservador. O Nixon representou muito mais uma aliança que tem similitudes aí com o que vai ser o neoconservadorismo depois, muito mais do que ser um neoconservador, né? Uma aliança muito conjuntural, de um conservadorismo mais tradicional com o neoliberalismo. Como eu havia mencionado, junto com o Friedman, o Nixon vai adotar medidas de desregulamentação do capital financeiro, né, vai colocar fim à paridade dólar-ouro. Inicialmente, para os Estados Unidos, ele vai adotar medidas de cortes de impostos para os mais ricos, vai tentar adotar medidas de cortar investimentos sociais, mas, como eu havia mencionado anteriormente, ele vai esbarrar na própria força dos movimentos sociais ainda nesse momento, dos sindicatos, etc. Mas também é o Nixon que vai iniciar a chamada guerra contra as drogas, né? E a guerra contra as drogas ela é fundamental para a gente entender aquilo que eu falava do contínuo de violência. Quer dizer, aquela violência que era aplicada fora dos Estados Unidos, na guerra do Vietnã, etc., ela vai ser, de certa maneira, adaptada e aplicada dentro dos Estados Unidos contra populações precarizadas,
né, sob a justificativa da guerra contra as drogas e também contra os movimentos sociais, sob a justificativa e sob o manto dessa coisa da guerra contra as drogas. Do ponto de vista da política externa, o Nixon vai ser muito diferente de um neoconservador. Né? O Nixon vai, junto com o Henry Kissinger, que era a figura de proa da política externa estadunidense naquele momento, o Nixon vai defender uma ideia de política de balanço de poder, né, a ocupação e a ação em zonas de influência dos Estados Unidos, mas respeitando zonas de influência da União Soviética. Ou seja, assim, o discurso do Nixon ele não tem a mesma lógica de um neoconservador, da simbiose, né, da reação contra as novas esquerdas com o neoliberalismo numa ideologia única. O Nixon está longe disso. Especialmente no que se refere a cortes nos investimentos sociais, que o Nixon não consegue ir muito adiante, nos ataques aos direitos civis, que o Nixon também não consegue muito adiante, e na agressividade com a União Soviética. Claro, há uma tensão enorme, etc., mas é caracterizado por essa tentativa de balanço de poder muito mais do que de combater e derrotar a União Soviética, de forma direta. Os neoconservadores eles vão chegar à Casa Branca, especificamente com Reagan, em 1981. Você está ouvindo Hora Americana. Roberto, ainda sobre a presidência do Nixon, a gente sabe que ele sofreu um processo de impeachment e acabou renunciando à presidência logo após, né, o escândalo de Watergate. Você poderia falar para a gente, né, explicar o que foi esse escândalo, né, o escândalo de Watergate, e por que ele é até hoje tão lembrado na cultura e na política norte-americanas? Como eu mencionei anteriormente, né, em 1968 o Nixon ganha a eleição e em 1972 ele vai concorrer à reeleição. Né, e o escândalo de Watergate é um escândalo de espionagem política que vai ocorrer justamente durante a campanha eleitoral de 1972, que o Nixon acaba vencendo, inclusive. Né, mas 5 homens foram presos por arrombar, invadir a sede do Comitê Nacional no complexo de escritórios de Watergate em Washington, D.C., nos Estados Unidos. E é por isso que o nome é escândalo de Watergate. Né, mais tarde, as investigações revelaram que esses 5 homens foram contratados pela equipe da reeleição do Nixon para roubar documentos confidenciais e instalar escutas ilegais no Comitê Nacional do Partido Democrata. Depois também ficou provado que o Nixon sabia disso, né, e que o Nixon tentou usar os poderes da presidência para limitar as investigações e encobrir os culpados, incluindo ele mesmo. Então, esse é o escândalo de Watergate, que acabou levando, inclusive, a um processo de impeachment do Nixon e ele renuncia antes de ser impeachado. Por que é importante? Né, porque é a primeira vez, pelo menos de forma dessa maneira tão ostensiva, ou pelo menos a primeira vez que descobrem que o presidente usa o poder do governo para violar leis e sabotar a democracia. Mas também é importante porque, como eu havia mencionado, o escândalo de Watergate, de certa forma, impõe limites ao governo Nixon, sobretudo nos cortes de gastos, etc. Né? Embora esses limites já vinham sendo impostos aí pelos movimentos sociais. Também aumenta a desconfiança do público em relação ao governo. E isso é paradoxal, né? Porque na medida em que o Watergate, que é um escândalo que envolve o Nixon, aumenta a desconfiança do público em relação ao governo, consequentemente, também em relação ao Estado, reforça o neoliberalismo e o neoconservadorismo. Do ponto de vista mais prático, né, o escândalo de Watergate também levou a uma série de reformas políticas nos Estados Unidos, como a criação da Comissão Federal Eleitoral. Atualmente, a gente ouve muito falar de Watergate, inclusive é utilizado em outros países, né, todos os escândalos têm o Gates no final, porque o Watergate acabou sendo uma baliza aí. Mas é curioso como recentemente, né, dentro dos Estados Unidos mesmo, há escândalos muito piores que o Watergate. Os presidentes envolvidos nesses escândalos nunca chegaram a sofrer um processo de impeachment. Né? E, portanto, sempre há comparação também. Né? O Watergate foi muito mencionado recentemente em comparação com os escândalos que envolviam o Trump, por exemplo. Então, acho que para a gente encaminhar para o final, vale a pena a gente parar um pouquinho e pensar a presidência do Ronald Reagan, que geralmente é apontado como um momento de transformação profunda no cenário político norte-americano. Para alguns, uma transformação profunda muito positiva e para outros, muito negativa. O Reagan ele foi capaz de costurar várias alianças, várias linhas do conservadorismo norte-americano, que você comentou antes, né? Por exemplo, formando uma coalizão política conservadora que unia uma elite econômica do país,
esse conservadorismo moral que você já falou, uma classe média branca ressentida, falcões militaristas que queriam aumentar os gastos militares e outros grupos nesse grande conjunto de forças lideradas pelo Reagan. E essa coalizão conseguiu derrubar um consenso liberal que pautou o debate nos Estados Unidos. Para a gente começar a falar um pouco sobre ele, como que o Reagan, que era um ex-ator de Hollywood, que já tinha uma carreira política, ascendeu ao poder na presidência e que forças políticas colaboraram para essa ascensão dele? O Reagan era como você mencionou, né, um ator que atuava desde a década de 30 em diversos filmes, muitos deles de qualidade bastante duvidosa, né? Boa parte desses filmes eram do gênero western, inclusive. Então ele era o cowboy. Nem todos, mas muitos deles ele era o cowboy. E ele também vai ser, assim, mais do que os filmes, talvez, a grande popularidade do Reagan está associada ao fato de ele ter sido garoto propaganda de uma marca de cigarros famosa na época. E a cara dele estava estampada em todas as revistas que circularam durante muito tempo nos Estados Unidos. Ele se torna, portanto, ele era uma figura muito conhecida, né, não só pelos filmes, mas pelo fato de ser o garoto propaganda de cigarros. E ele também se torna porta-voz do Sindicato dos Atores nos Estados Unidos. Ele era um defensor dos direitos trabalhistas, né? Ele era um forte defensor dos direitos trabalhistas, não só dos atores, mas de forma geral. O início da trajetória política dele é no Partido Democrata, né? E depois ele vai sair. Mas sempre foi um anticomunista, sempre atacou a União Soviética, sempre colocou a Guerra Fria no centro, né, de muitas questões da vida política e também da atuação dele. Ainda na Segunda Guerra Mundial, o Reagan ele serviu o exército dos Estados Unidos, né? Só que ele não foi mandado para o exterior. O que ele fazia? Ora, ele atuava em filmes de treinamento para a tropa. Filmes esses que depois se tornaram públicos também. Então aparece ele lá, não só era o cowboy do western, mas também era o herói da Segunda Guerra Mundial. Isso vai reafirmando a imagem dele como um herói. E claramente, assim, para a política isso é muito importante. Ele vence a eleição para o governo da Califórnia em 1966, vai ter um mandato de 67 até 75, portanto vai ficar 2 mandatos como governador da Califórnia, mas aí ele já tinha mudado de partido, nesse momento ele já era do Partido Republicano, em grande medida em função de considerar o Partido Democrata muito próximo das questões raciais, da qual ele discordava, e também muito fraco no combate ao comunismo e na Guerra Fria. Em 76 ele vai se candidatar à eleição presidencial, contra o Carter, mas vai perder, e vai perder em grande medida porque o Watergate havia minado o Partido Republicano. O Carter é um acidente aí, nesse momento. É um acidente que, claro, o Carter tem toda lá o carisma dele, a questão do Carter com a religião também, o próprio programa do Carter que vai dialogar com o neoliberalismo, mas o Carter, em grande medida, sim, o Carter vai se valer muito de Watergate, do baque que os republicanos tomam. Isso vai abrir caminho para o Carter vencer a eleição. Mas, enfim, em 1980, o Reagan vence a eleição, e aí vai governar por 2 mandatos, 1981 até 1989. Então, e para a gente encerrar, você poderia falar um pouquinho sobre esses 2 governos Reagan, que transformações que foram promovidas por ele quando ele sobe na presidência e como que ele buscou satisfazer esses diferentes grupos que compunham a base política conservadora dele? O Reagan ele ganha um apoio muito claro, assim, muito forte inicialmente, de setores empresariais ligados, sobretudo, a esse capitalismo global. Então, o setor de automóveis, que estava transportando plantas industriais desde o final dos anos 60 para regiões de mão de obra mais barata, petróleo, tecnologia, o setor de armamentos, da economia bélica. Mas não só isso, é claro, ele também teve apoio de trabalhadores brancos, sobretudo sulistas precarizados, ressentidos aí com a questão racial, como a gente já mencionou, e de fundamentalistas religiosos. Do ponto de vista ideológico, esses grupos que eu mencionei vão estar aí pautados por conservadorismos, neoconservadorismos e neoliberalismo. O governo Reagan, do ponto de vista econômico, o governo Reagan é pautado por aquilo que ficou conhecido como Reaganomics, a economia do Reagan, e está aí calcado em 4 medidas estratégicas de inspiração neoconservadora e neoliberal. Primeiro, reduzir os gastos do governo federal, e ele faz isso com uma profundidade nunca antes feita nos Estados Unidos desde o New Deal. Ele vai retirar investimentos sociais de vários programas. Ele vai conseguir refazer os requisitos daqueles que podem acessar
né, os programas sociais para diminuir a quantidade de gente que pode acessar os programas sociais. Também vai prometer diminuir impostos para indivíduos e empresas com capacidade de investir, né? Ou seja, ele vai ampliar a base de arrecadação de impostos sobre os trabalhadores e diminuir na pirâmide sobre o empresariado, exatamente como previa aí o neoliberalismo, a perspectiva neoliberal e neoconservadora. Ele também vai encolher as regulações federais sobre a atividade econômica e vai atacar as ações coletivas que impunham o capital à contratação de minorias como mulheres, por exemplo. Vai negligenciar milhares de denúncias de discriminação no trabalho e no processo de admissão de trabalhadores. São só alguns dos dois exemplos. Nesse momento, nos anos 80, a capacidade dos sindicatos está em frangalhos, né? Eu já fiz uma pesquisa, o que mostra que de 1971 até 2020, os sindicatos perderam sindicalizados em todos os anos, né? É uma curva reta para baixo. Eu vou refazer só para não virar piada, mas existe curva reta em economia, tá? Mas é uma curva para baixo, né? Completamente para baixo. Assim, o sindicato vai perdendo força. Nesse momento já havia perdido muito da sua força. O governo Reagan vai atacar ainda mais os sindicatos. Uma das primeiras medidas do governo Reagan é combater uma greve dos sindicatos controladores de voo, de forma muito violenta, inclusive. Bom, e também aí, pautado nesse Reaganomics, vai estar a estabilização da moeda, né? E aí é uma discussão maior sobre a capacidade do Reagan de aumentar e diminuir juros, né? Porque isso está a cargo do Fed, e associado ao Reaganomics. Bom, então, atrelado ao Reaganomics, o governo Reagan vai tentar reverter uma série de direitos civis e direitos sociais. O Departamento de Justiça interveio para reverter políticas de ações afirmativas em várias cidades, condados, estados, e também ignorou inúmeras alegações de violação da Lei de Direito ao Voto de 1965, por exemplo. O governo Reagan também não moveu nenhum esforço para aplicar a emenda educacional 9, né, chamada Title IX nos Estados Unidos, que estabelece, né, medidas contra a discriminação sexual nas escolas e nas universidades. Mais do que isso, Reagan vai propor uma emenda à Lei de Direitos Civis para assegurar proteção aos princípios religiosos, né? Quer dizer, ele vai tentar uma emenda de direitos civis para permitir, por exemplo, que os religiosos possam, ou que grupos religiosos, a partir de supostamente princípios religiosos, possam ignorar a própria Lei de Direitos Civis. Vai ser uma figura de proa numa campanha para revogar os direitos ao aborto, por exemplo. Vai ser fracassado nesse sentido. Né? Vai restabelecer a guerra contra as drogas do Nixon, que, como eu já disse, né, é um caminho, né, para estabelecer a violência sobre minorias, enfim, sobre grupos precarizados, etc. Frequentemente, o Reagan vai adotar discursos, né, que mencionam, ainda que indiretamente, a figura da Welfare Queen. A Welfare Queen é uma figura que surge nos anos 70 e 80 nos Estados Unidos, dentro desses grupos conservadores, neoconservadores, neoliberais, como supostamente uma mulher negra que teria muitos filhos, com muitos homens diferentes, porque o Estado dá segurança para que ela faça isso, né? Na medida em que ela pode separar várias vezes, ela pode ter vários filhos, ela não vai sofrer nenhuma consequência econômica em relação a isso, porque a rede de seguridade social do Estado vai estar ali para amparar ela. O Reagan vai fazer referência indireta a essa coisa do welfare queen muitas vezes em muitos discursos. E também a ideia de colorblind, né, de cego para cor ou de daltônico, né, na ideia de que ele não separa a sociedade em raça, que trata todo mundo igual. É claro que isso está recuperando lá uma perspectiva neoconservadora da ideia de que a igualdade está submissa à questão legal, simplesmente, né, e não à questão social, política e civil. E, por fim, só para finalizar, o Reagan vai adotar aí uma política externa bastante agressiva, vai reaquecer a Guerra Fria, pelo menos no primeiro mandato dele. Tem alguns relatos de que o Reagan e o governo Reagan chegaram a pensar, inclusive, em invadir Cuba, para tentar invadir diretamente Cuba para tentar derrubar o governo Castro. Enfim, e uma agressividade em vários lugares do planeta, né? Na América Central, por exemplo, mobilizando a contra-revolução na América Central. Bom, Roberto, muito interessante a entrevista até aqui, né? Fascinante, né? Todos esses temas, a relevância deles. E eu acho que a gente aqui, eu imagino que o ouvinte em casa também esteja passando pela mesma coisa, né? De ficar sempre remetendo esse passado ao nosso presente, né? Recentemente a gente tem um caso aí de, por exemplo, escravidão no Brasil, em que os argumentos, né, dos defensores da prática são muito parecidos com alguns desses argumentos dos neoconservadores. Enfim, a gente tem uma infinidade de casos em que a gente repara a continuidade desse discurso
neoconservador no nosso presente. Ao mesmo tempo, né, a gente, enquanto historiador, isso gera um certo incômodo também, né, por fazer uma ponte muito direta entre o passado e o presente. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essas continuidades e rupturas dentro desse pensamento da direita norte-americana. É bastante curioso mesmo, né? Recentemente, uma das coisas que mais me perguntavam era se o Trump era um neoconservador ou se o Bolsonaro era um neoconservador, né? A gente até ouvi isso aqui várias vezes, né, no Brasil, do Bolsonaro como neoconservador. Eu até acho que pode ser classificado assim, mas o neoconservadorismo é brasileiro que precisa ser caracterizado de outra maneira. O neoconservadorismo, assim como as outras formas de conservadorismo, etc., elas permanecem no campo das ideologias da sociedade estadunidense até hoje. A gente pode falar de um segundo tempo do neoconservadorismo depois do Reagan, né, com o Bush filho, e figuras que continuam defendendo, né, essa ideologia neoconservadora dentro do Congresso, na sociedade civil e etc. Mas eu acho que o neoconservadorismo ele é uma ideologia muito própria, nessa articulação da reação aos movimentos sociais, uma articulação de reação moral aos movimentos sociais com o neoliberalismo. Na verdade, eu acho que o que a gente tem hoje na extrema-direita estadunidense é muito mais um reflexo do neoconservadorismo e do neoliberalismo nos Estados Unidos do que um novo neoconservadorismo, do que neoconservadorismo, né? Essa extrema-direita nos Estados Unidos hoje, ela guarda uma relação muito próxima com os neoconservadores na reação moral aos movimentos sociais. Mas, por outro lado, essa extrema-direita é uma reação em sentido contrário a essa liberalização da economia que os neoliberais e neoconservadores apresentavam. Essa liberalização da economia que os neoliberais e os neoconservadores apresentaram e colocaram em prática nos governos nos Estados Unidos pauperizou ainda mais os trabalhadores brancos. Isso é que gera aquelas reações e aqueles discursos muito estranhos ao chamado globalismo, né? Então é uma extrema-direita que critica o globalismo. Critica o globalismo porque esses caras são muito mais nativistas e nacionalistas do que neoconservadores e neoliberais. Ainda que neoconservadores e neoliberais tivessem um discurso nacionalista também, né? Mas essa extrema-direita ela vai buscar muito o nacionalismo protecionista, inclusive. É claro que isso não se verifica na prática do governo Trump, tá? Mas se verifica de forma no discurso, né? A ideia de que as coisas precisam ser produzidas na América, as empresas estadunidenses precisam de deixar de dar trabalho aos imigrantes dentro dos Estados Unidos e a latinos ou asiáticos fora dos Estados Unidos, e assim por diante. Então eu acho que essa extrema-direita que a gente vê hoje nos Estados Unidos e no mundo inteiro, ela é, por um lado, herdeira do neoconservadorismo, claramente, herda algumas questões que o neoconservadorismo deixa, mas, por outro lado, vai se colocar e vai se mobilizar contra alguns efeitos das políticas neoliberais e neoconservadoras. Então é uma reação à reação, e por isso são ainda mais reacionários, do meu ponto de vista. Então, muito obrigado, Roberto, pela sua presença aqui no nosso podcast. A entrevista ficou excelente. Imagino que tem ajudado muita gente aí a compreender melhor essa história com tantas relações com o nosso presente. Obrigado, Caio, Luiz, Priscila. Mais uma vez eu queria reafirmar aqui que foi um prazer enorme estar com vocês. Eu espero ter agradado aí os ouvintes, né? Uma audiência de vocês que é muito qualificada. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. A edição é de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante. Divulgação e criação de conteúdo para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes. No episódio de hoje utilizamos as seguintes músicas: The Message, do Grandmaster Flash and the Furious Five, Kill the Poor, do Dead Kennedys, Turiya and Ramakrishna, da Alice Coltrane, e do Jill Scott Heron e Brian Jackson, duas músicas, H2O Gate Blues e Winter in America. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve.